Gostaria que você repetisse o tema dessa mensagem comigo. O tema da mensagem é: ai de mim se não pregar o Evangelho. Pronto, agora para todo mundo. 1, 2, 3. Pronto. Isso, querido, é algo que você falou que é uma ordem de Jesus Cristo. Ai de você se não pregar o Evangelho. Quem fala isso, quem diz isso, é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Para vocês que estavam lá em El Sobrante, eu não completei essa mensagem. A parte mais importante, eu não tive tempo de completar, mas eu vou completar. Então, vai ter uma parte que do relatório vocês já ouviram. A segunda parte você não ouviu, então fique tranquilo, porque vai dar tudo certo no final. Hoje, nós estamos num dos cultos mais importantes da igreja. Um dos cultos mais importantes da igreja. Nós temos o culto da Páscoa, nós temos o culto de Natal, nós temos o culto de Thanksgiving, nós temos o culto de Ano Novo, e agora nós estamos voltando com os cultos missionários. Coisa que não acontecia, querido, há décadas da nossa igreja. Mais ou menos 10 ou mais anos atrás, nós fazíamos o culto missionário. Por que nós deixamos de fazer? Não vocês, eu deixei de fazer. Porque caiu talvez no meu esquecimento, na minha mente, eu não sei. Talvez porque deixou de ser uma prioridade, porque a igreja, ela sempre foi uma igreja que tinha na mente fazer missões. Então deixou de ser prioridade para muitos irmãos. A igreja estava indo muito bem, as coisas estavam acontecendo como deveria acontecer. E graças a Deus aconteceu e tem acontecido. Ou talvez porque eu não vi uma necessidade. A culpa é minha, eu já disse para vocês. Eu não vi uma necessidade de fazer o culto missionário. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu errei, estou corrigindo os erros. Todos os anos nós vamos ter 2 cultos missionários para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque missões, ela nasce no coração de Deus, quando ele separa Abraão para herdar a herança. Missões nasce no coração de Jesus, quando Jesus ele separa os 12 discípulos. E missões nasce no coração do Espírito Santo, quando o Espírito Santo começa a trabalhar ele mesmo para salvar você e a mim. Então, missões é algo que a Trindade aprova. Por isso, nós estamos falando sobre isso. Então, gostaria de dar para vocês algumas informações importantes, principalmente para vocês que estão aqui em Corte Madeira e vocês que estão nos visitando nessa noite. Primeiro missionário dessa igreja não foi um missionário lá no Brasil, não foi um missionário na África. Primeiro missionário, casal de missionário, veio para cá em 1997, e esse casal chama-se José Ibalá Monteiro Júnior e André Cristine Ferreira Monteiro. Esses foram os primeiros a virem, certo? E serem adotados pela nossa igreja, a primeira igreja batista de língua portuguesa, isso há mais de 27 anos atrás. Inclusive, hoje foi lembrado disso lá na nossa igreja de El Sobrante. Me chamaram na frente e o Gustavo, que estava comigo naquele dia, nós fomos lá na frente e a igreja orou por nós. Chegamos nesse campo em 97, como eu disse, para abrir um trabalho batista aqui nessa localidade, aqui nessa igreja. Nós tínhamos nosso culto em Brisbane pela manhã, e à noite nós vínhamos primeiro lá em Salsalito por uns 3 meses, depois nós viemos para cá, para Corte Madeira, e já estamos desde 1998 aqui em Corte Madeira, e conseguimos abrir sim o local. Graças a Deus, abrimos não somente aqui em Corte Madeira, mas abrimos outros campos, como na Península, que vocês conhecem muito bem, e abrimos o campus também no East Bay, vocês também, a maioria de vocês conhecem. Abrimos outros campos, 5 campos, entre os índios caingangues, certo? No Paraná, no Brasil. A igreja, ela tem um envolvimento com tribos indígenas, graças a Deus por isso. E não somente abrindo campos, mas apoiando outras igrejas no mundo, abrirem outras igrejas, como vocês viram no continente africano, no país Moçambique,
e no estado, na cidade de Beira e de Dondo. Não somente em Beira e Dondo, mas também no Quênia, através da pregação do evangelho, através de aulas de computação. Nós temos feito isso, ganho pessoas para Jesus. O trabalho no Quênia, queridos, eu quero dizer a vocês uma informação que eu não dei. O trabalho no Quênia é um trabalho muito desmotivador. Porque a maioria dos crentes que se converteram no Quênia, através das aulas do pastor querido, muitos deles já estão na glória. Porque os seus pais, porque os seus parentes denunciam e lá eles matam os cristãos. Perdem suas vidas porque não pode sentar numa igreja evangélica ou uma igreja católica e escutar sobre o cristianismo. Então, muitas meninas que se converteram lá, anos atrás, elas já perderam as suas vidas. Muitos rapazes perderam as suas vidas, foram entregues pelos seus próprios pais. Aí você fala assim, ué, pastor, então por que prega o evangelho num lugar desse para que pessoas se convertam e as pessoas elas vão perder as suas vidas? Querido, você perde essa vida, mas você ganha a eternidade. O difícil, eu quero dizer a você o seguinte, é você estar aqui e ter só essa vida aqui. Tem muita gente, talvez, que esteja sentado aqui, que estava sentado hoje pela manhã na nossa igreja, que elas só terão essa vida aqui. E a vida eterna estarão descendo para o inferno. E, infelizmente, não é algo que eu quero, querido. É algo que a palavra de Deus nos ensina. Você vir ao culto de uma igreja não quer dizer que você está com seu passaporte azul, citizen do céu. Não quer dizer nada disso. Infelizmente. Como eu expliquei hoje pela manhã, fiz um teatro hoje pela manhã para as pessoas saberem. Vai chegar o tempo em que você vai chegar diante de Deus, Jesus vai estar sentado no trono dele. Se ele não se levantar para você, porque o seu nome não está escrito no livro da vida, e você precisa escrever seu nome no livro da vida. Ah, pastor, mas eu participava de culto. Pega o texto lá em Mateus, você vai ver que Jesus disse que não te conhecia. Eu não te conheço, mas eu cantava no louvor, eu pregava a palavra, eu servia na cantina, estava em todos os cultos de manhã e à noite. Isso não credencia ninguém, nem a mim, nem a você, que nós estamos salvos. Não credencia. Tocava como Rafinha, a Cleide que pregava, nada. O pastor Ribamar, nada credencia. O que vai credenciar você é o seu trabalho aqui, as vidas que você ganha aqui. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar. É um investimento missionário que você faz para salvar vidas lá do outro lado do mundo, lá no Japão, que você não conhecia. O rapaz que se converte, ele aceita Jesus depois de pregar a palavra. É isso que vai credenciar você. Ele vai chegar, Deus vai chegar para o Pedrão, ou Deus vai chegar para o anjo, vê se tem uma coroa lá para o Ribamar. Senhor, procurei a coroa do Ribamar, não tem não. Ele foi um grande pastor. Para o público dele, ele agradou muitos homens, mas não agradou a gente. Procura lá o nome dele, deve ter alguma coisa. Esse menino servia demais à igreja. Também não está aqui. Não está com o nome no livro da vida. E hoje pela manhã a mensagem foi pregada desse jeito, bem explicadinha, como eu estou explicando para você. 4 almas vieram para Jesus. Escreveram o nome delas. Agora, hoje foi o primeiro passo. Eu cheguei para Amanda e disse para Amanda, hoje você está dando o primeiro passo. Mas tem muitas sementes que caem no coração das pessoas. Vêm os pássaros e roubam. Vêm os espinhos e sufocam. Como diz a palavra, vem o sol e a semente não consegue produzir frutos. Querido, quero dizer para você o seguinte, quantos frutos Hélia tem? Quantos frutos Cida tem? Quantos frutos Laís tem? Quantos frutos Vitor já ganhou? Quantos jovens Mateus já ganhou para Jesus? Quantos jovens Larissa já ganhou para Jesus? Quantas pessoas Amanda já ganhou? Quantas pessoas Cláudio já teve para os pés da cruz? Quantas pessoas Fabiola já levou aos pés da cruz? É isso que importa. É isso que vai contar para você entrar no céu. Esse negócio de árvore que não produz fruto. Jesus chegou no pé de figo, olhou, não tinha fruto nenhum. Os discípulos chegaram para ele, pode cortar e botar no fogo? Ele falou, não, eu vou dar uma passeada, vamos dar um tempo, e aí depois a gente procura de novo. Chegou lá, João. Meses depois, talvez, ou semanas, Jesus procura o fruto, não dá, corta, joga no fogo. Infelizmente, eu não tenho outro evangelho para pregar para você.
infelizmente, ou você entende que você precisa, certo? Estar dentro de uma igreja, não precisa ser essa, e você trazer vidas, e você, pastor, mas eu participo de um grupo familiar legal, um grupo pequeno legal, de uma célula legal. Isso não te credencia, não, filho. É pelos frutos, diz a palavra de Deus, que você vai ser reconhecido. É para quem você trouxe. Eu citei no dia que eu preguei, esse casal aqui está aqui, o alemão e a Val, trouxeram 3 pessoas, ganharam 3 pessoas, e acompanham as pessoas, e tratando essas pessoas, e conversando com as pessoas, pregando o evangelho para eles. Cheguei no banheiro, encontrei João, fiquei surpreso. Você também está aqui, João? Graças a Deus, vim conhecer a igreja de Coxa de Madeira. Estão empolgados? Estão aprendendo? Às vezes não canta a música direito, às vezes eu fico olhando os lábios de vocês, né? Está aprendendo? Está fazendo força para aprender? Foi assim comigo e assim com vocês? Foi assim comigo 34 anos atrás? Eu não sabia nada de evangelho, às vezes o pastor falava palavras que eu não sabia, mas eu fui aprendendo e fui trabalhando, e é assim vocês trabalham hoje. Amanhã vocês trazem um amigo de vocês. E é assim, quantos amigos vocês têm trazido para a casa do Senhor? Querido, você só está vivendo só no meio de crente? Você só está para um ambiente que você gosta, que é inofensivo a você? Sai do ambiente de conforto. Vai para o mundão ganhar uma pessoa para Jesus. Porque senão você vai ver Jesus sentado e você, Senhor, fala alguma coisa, me defende. Eu não te conheço, cara. Quem conhece muito você é o pastor da igreja. Eu não te conheço. Aspas para vocês aqui. Queridos, você precisa ganhar pelo menos a tua casa. Temos trabalho em favelas no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade de São Luís. Nós temos várias coisas que nós estamos fazendo. Temos outras frentes de trabalho em Jerusalém, até na Venezuela nós mandamos pessoas para lá. Você está pensando que eu ia ficar fora da Venezuela? Você acha que o pastor Ribamar não está preocupado com a Venezuela? Mandamos já 2 vezes o missionário para a Venezuela pregar, comprar a cesta básica, dinheiro nosso daqui. Nós, tem outras igrejas fazendo coisas na Venezuela, mas nós também estamos na Venezuela. Nós estamos preocupados com as pessoas, as vidas que estão lá. E tem vidas se convertendo na Venezuela através do Bridge Ministry. Essa igreja é uma igreja séria. Essa igreja não ganha só brasileiros. Essa igreja ganha hispanos. Essa igreja ganha americanos. Essa igreja se envolve com todo tipo de gente. Todos os trabalhos, graças a Deus, estão muito bem, obrigado. Pode saber disso. Todos nós estamos felizes por tudo que está acontecendo, pelo nosso conselho missionário, o que ele está fazendo na autoridade da CAT. Nesses 20 anos temos trabalhado com os índios, centenas e centenas de índios foram batizados. Mais de 2.000 pessoas batizadas nas tribos indígenas. Centenas e centenas de brasileiros batizados aqui na Beária. Quantos brasileiros, querido, nesses 27 anos, eu batizei aqui na Beária? Centenas, milhares de brasileiros que já foram embora, salvos. Cláudia e André me ligaram hoje, de manhã cedo, falando: pastor, o senhor veio no Brasil e nós não encontramos o senhor. Eu falei: mas vai encontrar da próxima vez. Eu vou fazer questão de ir na cidade de Sorocaba para encontrar com vocês, ou vocês vão vir em São Paulo encontrar comigo. Ai, pastor, nós achamos uma igreja parecida com o Bridge Ministry. Nós estamos nessa igreja em Sorocaba. Aí ela mandou para mim a foto do pastor, ela mandou para mim a igreja, parece mais com o Melo Park. E ela disse que ela está muito feliz. Desculpa que talvez possa dizer alguma coisa que vai dizer você. Eles eram do segmento católico, mas eles passaram para o segmento evangélico cristão. Se batizaram, ele, a esposa, o André, a Cristina e a filha, a Ana. A mãe morreu. Ela ficou muito desgostosa e ela foi para o Brasil. E estava na hora, porque eles fizeram um plano de 5 anos. Mas não deixa de comunicar com o pastor deles. Está espalhado. Eu tenho igreja no Brasil. Se eu quiser montar uma igreja em Goiânia, começa a igreja com quase 500 pessoas, de tanto goiano que nós já batizamos aqui, e mandamos eles para lá. Foram para lá. Nós temos Maçã e Alessandra que estão aqui. Estão lá em Goiânia. Membros fundadores dessa igreja estão lá em Goiânia, procurando ainda a sua igreja. Imagine se não tivesse a igreja aqui, se não tivesse a primeira igreja aqui, como seria? Mais de 361 casamentos, né, Márcio? O último casamento que eu fiz, e vou fazer mais casamentos que estão aqui. Não perca a esperança, menina, jovem,
Homem, não perca a sua esperança. Centenas e centenas de crianças apresentadas. Pedro está aqui, foi apresentada a filha dele, a segunda filha dele aqui, que está tocando aqui atrás. Casaram dentro da igreja. Rita está dando aula, que começou a igreja conosco. Tantas coisas, querido. Aí eu pergunto para você, mérito de quem? Da igreja, a primeira igreja batista de São Francisco? Do casal André e Ribamar? Da igreja Bridge Ministry? Não. O mérito nós damos para uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não tocar no seu coração, você acredita que você vai estar vindo para a igreja? Não. Se o Espírito Santo não tocasse no meu coração há 34 anos atrás, você acha que eu estaria aqui, queridos? Não estaria aqui. O mérito é do Espírito Santo e de todos aqueles que obedecem o ID de Jesus. Irmãos, você não vai ter desculpa, você que veio aqui. Diante de Deus você não vai ter desculpa, Maria. Hélia, você não vai ter desculpa. Quando você estiver diante de Deus, Cleide, Elvis, quando você estiver diante de Deus, Ele vai falar assim para você. Você atendeu o ID que eu preguei através do meu filho? Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando-vos a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é para Fabíola, isso é para Fernando, isso é para NAC. Você está pregando? Ele vai fazer essa pergunta para você. Sabe aquela coisa que a gente faz assim, já pega o gabarito da prova, eu estou dando o gabarito da salvação para vocês. Vocês já estão sabendo, Gabi, de antemão, o que Deus vai pedir para vocês. Deus vai chegar para vocês e falar assim, você atendeu o ID? Rafaela. Ah, mas eu era nova. Você atendeu o ID? Se Jesus voltar aqui hoje, quantos vão ficar? Quantos daqui dessa igreja vão ficar? Porque vai ter um dia, João, que Jesus vai voltar. Ele pode voltar a qualquer hora. E aí ele vai pegar a igreja dele. Mas tem muitos que vão ficar. Eu espero que não seja você. Vamos supor que, vou fazer aqui uma cena. Alemão e eu pregando. Alemão sentado, de repente, Val some o primeiro banco, some muitos daqui e fica só a gente. Aí vocês vão ficar chegando para mim, falar assim, aí a Cleide vai chegar para mim e o Marciano fala assim, pastor, cadê o povo? Cadê o povo, pastor? Eu falei, cara, eu acho que teve um arrebatamento e nós estamos perdidos, porque não é possível, as roupas deles estão aqui. Vai ser assim. Rafinha vai chegar desesperado. O que você, a Cleide chorando, eu chorando, cadê Eduardo? Eduardo já foi. Eduardo já foi, pastor. Agora nós nos lascamos. Porque tem gente de denominação aí que crê que vai ter segunda chance. Meu amigo, você não vai nunca passar pela segunda chance, sabe por quê? Porque vão apontar uma arma na sua cabeça e vão falar para você, se nega Jesus. Na hora você vai negar com a arma na cabeça? Na hora você fala, não me perdoa, não me mata não, porque você não quer morrer. E aí você vai perder sua vida. Jesus não fala isso? Quem quiser perder, vai salvar a vida. Quem quiser salvar, vai perder a vida. Então se ajeita aí, filho. Começa a capinar, porque tem muita gente que está aqui, certo? Que está devendo Deus, porque na hora vai ter o problema. Ele pode voltar hoje. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte, trouxe um exemplo rapidinho para você, porque hoje você vai receber a semente de como pregar o evangelho para outra pessoa. Você vai sair daqui, certo? Embasado, você vai sair daqui convicto e ensinado de como pregar o evangelho. Vocês e a igreja que eu já preguei esse sermão, que eu ainda não preguei a parte que eu vou pregar, vocês todos não terão desculpas diante de Deus, do pequeno ao maior. Vai sair da zona de conforto ou então vai ser problema. Apóstolo Paulo abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 9,16. Por favor, seu telefone. 9,16. Ele diz assim, 1 Coríntios 9,16.
Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu preguei o evangelho, o sermão foi bom. Paulo falava desse jeito. Pois me é imposta. Quem que impôs? Deus, Jesus, Espírito Santo. A necessidade de pregar. Nós, todos que estamos aqui, não temos esse negócio. Eu não vou pregar, não. Vai passar uma amiga, vai passar um amigo, vai passar um aluno, vai passar, certo, uma pessoa no seu carro, vai passar pessoas na sua vida. Imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo, nesse capítulo, querido, se você for ler o capítulo todo, ele está em defesa dele mesmo e daqueles que vivem do evangelho. Tem muita gente que não sabe como que aconteceu a minha vinda para cá. Eu larguei tudo, a minha vida totalmente era organizada, eu larguei tudo por amor do evangelho, eu vivo do evangelho. Eu sou uma pessoa separada. E quando eu cheguei aqui, eu fiz um contrato com a primeira igreja, não pode estudar e não pode trabalhar. Com o tempo eles deixaram eu estudar. Mas eu tinha que viver para o evangelho. Eu tinha que viver para pregar a palavra de Deus para as pessoas. Então, eu vou fazer um bico. Não tinha bico. Você vai viver, nós vamos sustentar você. Então, vocês vão me dar o quê? $8.000, como eu ganho hoje? Não. Nós vamos te dar $1.500. Mas isso não dá nem para pagar o aluguel. Mas é isso que nós temos. Você topa ou você não topa? Eu topo. Lá, quando eu era pastor no Brasil, você vai ganhar 4 salários mínimos. Mas isso não dá. Mas você topa ou não topa? Quando eu saí do Brasil, já era 7 salários mínimos, e aumentando, né, gradativamente com os anos que vão passando. Mas era isso que estava acontecendo. Paulo estava dizendo isso. Se nós observarmos desde o primeiro verso até o último verso, até o 17, se você ler o capítulo 9 que você leu, ele vai estar defendendo o sacerdote, o pastor, o missionário, que são dignos de receber o seu sustento. Que deixam tudo para estudar, para ir para um seminário, pagar um preço estudando a palavra, 16 horas de estudo, 8 horas na faculdade sentado, depois homework. Tudo isso aconteceu comigo com a Andréia, não foi uma coisa que eu fazia, como nós temos aqui todas as segundas-feiras somente por 2 horas ou 4 horas. Não, querido. O pastor, para ser formado, pastor é mestre aqui, os dois são mestres, está fazendo doutorado, não é poucas horas não, é um sacrifício. Você entrega a sua vida. Acabou, você vai viver para Jesus. O sacerdote vai viver para Jesus. O padre vive para Jesus. Então nós precisamos entender isso. Aí o apóstolo Paulo chega e diz assim, no capítulo 9, que não foi lido, e 3 e 5, ele fala assim: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Pastor vive do evangelho, pastor vive da igreja, está usurpando a igreja, estamos dando dízimo para o pastor, nada disso, querido. Paulo defende a gente aqui. Não temos nós o direito de comer e beber? Como é que o pastor vai sustentar a família dele? Como é que o padre vai sustentar a vida dele? Não temos nós o direito de levar a nossa companhia, a nossa esposa, crente, como fazem os outros apóstolos e irmãos do Senhor, como Cefas? Quando eu inteirei 55 anos, eu disse: não viajo mais sem minha esposa. A idade não permite mais. A gente precisa estar com uma pessoa. Eu tenho 61, vou completar 61 anos na quinta-feira, e muito obrigado pelos presentes que eu ganhei hoje. Muito obrigado. Aí, queridos, Paulo está dizendo aqui: por que eu não posso levar? Por que Barnabé não pode levar? Quem serve como soldado custeando as suas próprias despesas? Quem é o soldado que vai lutar e ele paga a ida dele para a guerra? Não, ele é pago por isso. E ele diz mais: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta a ovelha e não bebe do seu leite? Então, querido, eu quero dizer para você, eu estou bastante tranquilo com tudo isso, certo? Porque o seu dízimo paga o salário, o meu salário, há 20 e poucos anos, mais de 28 anos. E muito obrigado por isso. Mas a palavra que sai da minha boca tem salvado muitas vidas.
A palavra que sai da minha boca tem edificado a tua vida. A palavra que sai da minha boca tem mantido você nos caminhos do Senhor. A palavra que sai da minha boca não é a minha palavra, a palavra de Deus que sai da minha boca, eu sou apenas um instrumento. Ela tem colocado você no eixo. A palavra que sai da minha boca tem servido para chacoalhar a tua vida. Para você saber que você tem um Cristo e que tem um fé, inferno, que tem um céu e que você vai para um desses lugares. A palavra que sai da minha boca é para trazer para você correção. E é por isso que a primeira igreja pagava e é por isso que o Bridge Ministry paga. Quero falar para você o seguinte: aqueles que dedicam 100% dos seus dias para o trabalho de Cristo e que largam tudo para o trabalho de Cristo. Eu quero dizer para você, em 1991, eu tinha uma companhia aqui nesse lugar. Eu ganhava dinheiro, muito dinheiro. Quando eu saí daqui, eu distribuí a minha companhia para 4 pessoas. E graças a Deus, certo? Eu fiz isso porque o melhor é estar como eu estou hoje. Lá no Rio de Janeiro, quando eu cheguei, sempre empreendedor, montei uma companhia de distribuição de camisas evangélicas. Eu e André não passamos necessidade nenhuma no seminário. Mas quando eu fui ordenado em 94 pastor, meus pastores que me auxiliavam, que eram meus mentores, chegaram: agora você tem que parar de trabalhar. Fora. Você tem que entregar isso. Eu acabei com a companhia e fomos viver do evangelho. Chegando aqui nos Estados Unidos, em 2010, abri a Amazon Granite, que muitos de vocês sabem do que eu estou falando, NAC, todo mundo conheceu isso. Por entendermos que não era a vontade de Deus, principalmente a minha esposa entendeu isso, ela entregou a chave e nós ficamos sem o negócio da noite para o dia. Um negócio, querido, que primeiro ano rendeu 300, em 3 meses. No segundo ano rendeu 700. No terceiro ano, 1.700, e a probabilidade para o outro ano era de 2 milhões. Estaria, muito bem na fita. Mas nós largamos tudo isso por entendermos que tínhamos que continuar vivendo do evangelho. Então, muitos de vocês não conhecem a história do pastor Ribamar, muitos de vocês passam aqui com a gente um tempo. Não sabem o que a gente fez, o sacrifício que a gente fez para estar no evangelho do Senhor Jesus. Tudo por obediência. Andréia e eu, por obedecermos o Senhor, saber que pregar o evangelho era mais importante, salvar a vida era mais importante, ensinar era mais importante, ser um cristão, defensor dos princípios do Senhor é mais importante, como Paulo fez, como Pedro fez, como Barnabé fez e como outros estão fazendo. Todos eles deram as suas vidas e dão as suas vidas. Todos eles deram o seu tempo. Todos eles dão os sonhos. Todos eles têm os seus negócios, dão os seus negócios. Deus, tudo nós damos para Jesus. Você pensa que eu não tenho meus sonhos? E você pensa que a minha esposa que está aqui, ela não escuta isso de mim? Quando eu deixar a igreja, quando eu me aposentar, eu ainda vou botar um negócio para mim. Desse jeito eu falo para ele, mas enquanto eu estiver na igreja, nada de negócio. A palavra de Deus nos adverte nisso. Que o sacerdote ele não pode estar envolvido com coisas desse mundo. Eu entendi isso, querido. Esta é uma obra missionária, este é o nosso desafio para a nossa vida. Paulo tinha os seus motivos de falar de Cristo. Cristo, ele merece a nossa vida. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que dão suas vidas para pregar a palavra de Deus. A questão é, queridos, como pregar a palavra de Deus? Agora vem a hora de você aprender. Como pregar, pastor? Me ensina a pregar a palavra de Deus. Tem uma maneira, querido, tem uma forma de você pregar. Sim, tem. E eu quero ensinar para você aqui nessa noite. Presta atenção no que eu vou falar. Porque vai facilitar para a tua vida. Ainda está cedo para você. Ah, pastor, já estou com 70 anos. Está cedo para o Vicente, que tem 50 e poucos anos. Está cedo para o pastor Ribamar continuar pregando com 61 anos de idade. Está cedo para todos nós. Está cedo para o Marcos, que chegou agora de Horas de Cão. Está cedo. Tem que pregar a palavra de Deus. Diego, está cedo para você. Tem que aprender a palavra de Deus. Como pregar o evangelho? Em primeiro lugar, viva o evangelho antes de você pregar. Tem gente que quer pregar o evangelho sem viver, pastor. Sem viver o evangelho. Não é exemplo nenhum. Chega domingo, fica em casa, dormindo. Vai trabalhar com um monte de brasileiro e não fala nada de Jesus. Nem convida. Há várias histórias aqui
Que as pessoas encontram na igreja e falam, rapaz, mas você está comigo trabalhando há 15 anos e essa igreja, você pertence a essa igreja que eu estou visitando hoje? Pertence. Há 15 anos eu pertenço a essa igreja, mas nunca abriu a boca para o parceiro que trabalha com ele. Pode uma coisa dessa, não? Não tem jeito. Sede, Paulo diz no 1 Coríntios 11, 1. Sedes meus imitadores como? Quem sabe? Como eu sou de Cristo. As pessoas, queridos, no mundo, elas estão olhando para nós. As pessoas do lado de fora da igreja estão olhando para nós. E elas estão olhando sedentas de receber alguma coisa da gente. Elas querem a palavra de Deus. A seara é grande, mas os trabalhadores, a igreja está calada diante da seara. Nós precisamos pedir a Deus que mande mais pessoas dispostas, não para estar na igreja, dispostas para pregar o evangelho. As igrejas estão abarrotadas americanas, as nossas estão abarrotadas de pessoas. Mas é preciso falar do evangelho. A gente fala no telefone o dia todo, mas a gente não prega a palavra no telefone. A gente não dá um versículo para ninguém durante o dia. Não manda, não share. Você escuta uma palavra, certo, da pessoa, certo? Divulga isso aí. Você não divulga. Porque você não tem um hábito de divulgar, de compartilhar o evangelho do Senhor. Você precisa compartilhar o evangelho do Senhor. Qual tem sido, querido, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual tem sido o teu testemunho lá fora? Vira e mexe, pessoas dentro das igrejas são apontadas com péssimo testemunho. Lá em Melopac, você sabe qual é a maior dificuldade? Pode perguntar para qualquer um que participou da reunião quinta-feira passada. Sabe qual é, Mateus, a maior dificuldade minha? É que os crentes de Melopac, que eram de Brisbane, não estão dando testemunho e as pessoas não vão na igreja por causa de testemunho. Eu chego lá, casal novo, casal que chega, rapaz, que bom, hoje prazer, Ribamar, não sei o quê, blá, 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 blá. A pessoa chega para mim e fala, pastor, você vai voltar domingo? Venha tomar um café comigo. Não volto nessa igreja. Eu falei, por quê? O que eu te fiz? Não, tem uma pessoa aí que foi lá fazer não sei o quê, eu vi ele fazendo, e essa pessoa é um safado fora da igreja, que ele pode até disfarçar, mas se eu souber quem é essa pessoa, a cara faz assim, queridos. Quem é esse aí? Ele xinga muito, pastor. Ele xinga aqui dentro? Não, aqui dentro não é permitido xingar, não. Mas lá no trabalho ele xinga demais. A boca dele é suja. Querido, como que é isso? Dê o seu testemunho. Certo? Nosso campo missionário chama-se Beária. Nosso campo missionário chama-se Marin County. Nosso campo missionário chama-se East Bay. Nosso campo missionário chama, certo, o outro campus nosso lá, Península. Esse é o nosso campo missionário. Como você tem que se comportar na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Você é a menina da faculdade que é mais fácil? Você é o rapaz que é o mais pegador? É isso que falam de você no seu trabalho, na sua faculdade? Aquele ali é a maior galinha. É isso que falam de você? De vez em quando eu tenho notícias assim. Você não conhece fulano de tal, pastor? Pega todas. Vai pegar lá no inferno. Todas. Apóstolo Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem uma relação aqui, ó. Cristo só negou impostos? Diga, sim ou não? Não. Você só nega imposto? Imposto? Isso é sério, querido. Faz uma falcatruazinha aí para a gente não pagar esse imposto. Você é imitador de Cristo? Cristo mentia? Sim ou não? Não. Falava a verdade. Você sabe que eu sou muito crucificado nas nossas igrejas porque eu falo a verdade e falo na cara. Eu não tenho papo na língua. Eu falo com educação. Eu sou autêntico. Tem que ser autêntico. E quando eu falo, eu quero dizer para você o seguinte: não uso palavrão para falar. Não precisa. Cristo fornicava. Você sabe o que é isso? Ter sexo antes do casamento?
Cristo tirava vantagem de pessoas, brasileiros, cuidado. Cristo falava pelas costas, Cristo traía, Cristo era encontrado em orgias e bebedeiras, Cristo fazia intrigas, Cristo era um tratante, Cristo tinha duas palavras, Cristo maltratava as pessoas, Cristo não era nada disso. Por que você, se que é imitador de Cristo, está fazendo isso? Não pode. A palavra está dizendo, Marciano, Ribamar, imite-o. Viva como ele viveu. Segundo lugar, como pregar o evangelho? Se encha do Espírito Santo de Deus. Você quer pregar o evangelho sem o Espírito Santo de Deus, criatura? Você quer fazer por você mesmo? É muito bonito as suas palavras, mas uma das coisas mais importantes para um pastor é se chegar diante do trono do Senhor e falar assim, Senhor, sobe comigo. Eu estou ajoelhado ali, eu falo, sobe comigo. Que eu suba humildemente, que eu desço rasado, porque o que eu acrescentei nesse sermão não vale de nada. Essas palavras não são minhas. E assim é o adorador aqui. Porque, querido, se eu for na minha empáfia, pensando que eu falo bem, que eu sou eloquente, que eu, sei fazer a coisa, sei fazer você chorar, sei fazer você sorrir, sei fazer você, certo, ver um teatro na pregação, tudo isso eu aprendi, eu sei. Eu sei como persuadir você. Eu sei como impressionar você. Eu sei olhar para os seus olhos. Eu sei rir. Eu sei chorar aqui no público. Para você chorar também. Eu sei tudo isso. Hoje pela manhã eu chorei no culto. Mas não foi nada aqui programado pelo pastor. Eu tinha um colega de seminário, João, que ele chegava e falava assim, André está ali de prova. Que ele botava, pastor, ponto de exclamação. Quando tinha ponto de exclamação em vermelho, era porque ele gritava, porque ele estava palhando demais. Palhando era quando não estava pregando nada. Então ele gritava, as pessoas falavam, o cara está gritando. Pastor Novaes. Não era, André? Desse jeito. Ele falou, mas é só dar uns gritos, uns berros. Eu dou grito e berro, eu acalmo, eu abaixo. Certo? Mas isso aí é uma forma que eu prego. Não é que eu estou querendo impressionar você. E às vezes eu grito porque a pessoa está ali, ó. Aí eu falo, aí a pessoa dá um jeito na tua vida, rapaz. Eu podia falar assim, dá um jeito na tua vida. Mas tem gente que dorme na mensagem. Eu fico pensando, tá piscando para mim, é? Aí de repente, aí eu falo assim, pois é, gente. O diabo está pegando agora, está pegando. Aí a pessoa fica assim, ó. Com medo de diabo pegar. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Corte Madeira, como na Península, como em Istibei, certo? Como em Sonoma County, certo? Serão minhas testemunhas, até lá no Japão, até no Brasil, que nós estamos lá. Está falando aqui, Jesus, de poder de Deus na sua vida. Vou falar uma coisa para quem leva a sério o Evangelho. Para quem leva a sério a igreja. Se você não leva a sério, tudo bem. Pode ficar tranquilo onde você está. Se você pensa como eu penso, que leva a sério isso aqui, eu vou falar uma coisa a você. Se você tem como igreja só como um desencargo de consciência, tudo bem. A obra é do Espírito Santo. Quem dá a palavra para você pregar é o Espírito Santo. Quem mostrará as pessoas trabalhando, certo? Para você pregar é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não está falhando, não. É porque você está recebendo as pessoas e você não está conseguindo, certo, alcançá-las. Ontem eu fui em duas festas. Estava assim de gente que precisava receber o Evangelho. A última que eu fui, então, meu Deus. Estava precisando demais. Então, querido, o poder vem dele, não vem de você. Mas o instrumento que ele tem que usar, sabe quem é? Quem é, pastor? Fala aí. Somos nós. O instrumento é você. O vaso que ele vai jorrar o poder dele é você. Não tem outra pessoa. Ele não vai jogar na ovelha. Ele não vai jogar na vaca. Ele não vai jogar no cavalo. Ele não vai jogar na cobra. Ele vai jogar no ser humano, que é a imagem e semelhança dele. É você que tem que ser cheio. Terceiro, como pregar o evangelho? Memorize a palavra de Deus. João 8,32.
E conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade. Há 34 anos a verdade me libertou. Precisamos falar a verdade, para a verdade, libertar sua família, seu irmão que não é crente. Querido, tem 27 anos na minha vida que eu oro por 2 pessoas que tentaram me matar. Oro por elas, a minha esposa sabe, todas as noites. E essa manhã eu orei de novo. Eu falei, o dia eu quero acordar, Senhor, e escutar um telefone tocando, dizendo, me perdoa, André, me perdoa, Ribamar. Ué, o que está acontecendo? Eu conheci o Jesus de vocês. Você tem que orar, querido. A palavra liberta. Prepare um plano. Certo? Decore alguns versículos. Um versículo, Elvis, que você tem que decorar, que é fácil. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não souber esse versículo, tu está no inferno, filho. Eu vou falar para você. Você é um analfabeto cristão. Esse é o versículo mais importante da igreja. Você chega lá, Deus provinha para você e já gabaritando para você. João 3,16, para você entrar no céu. Hã? Aí vai jogar lá outro. Passa para lá. Desce o elevador, descendo. Em um outro. João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não querer, certo? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Pega subindo. Pega subindo. Decora esse versículo. Se você não decorar esse, decore aquele. É o meu plano de salvação, é esse. 2 Coríntios 5:7. Se alguém está em Cristo, eis que tudo se fez novo. Isso aí é um versículo que você tem que decorar. Como é que você chega, a pessoa fala assim, eu estou até indo na igreja, pupapipapaiu, suco de caju. Aí você vai falar assim, quê? Meu amigo, as coisas velhas não passaram na tua vida, não? Eu estou com a vontade de beber até cair, como diz aquela música. Quê? O quê? Não, a tua vida não mudou, não. As coisas velhas já passaram, não. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro e a sua e todas as outras coisas. João, esse versículo foi um dos versículos mais importantes para mim. O pastor chegou para mim, o irmão também, David, chegou para mim e disse, Evamar, não se preocupa não, eu trabalhava que nem um louco nessa terra. Busca primeiro o reino de Deus. Busca a sua justiça. E todas as outras coisas, é promessa de Jesus para nós. Vos serão o quê? Quem acrescenta, é Jesus ou a gente com o nosso trabalho? Facinho para pegar uma pessoa, esse brasileiro que domingo, certo? Ele não vai na igreja porque ele tem que trabalhar, certo? Aí eu termino com a pessoa no Romanos 6:33. Eu chego para a pessoa, Romanos 6:23. Eu chego para a pessoa e falo para ela, olha, o salário do pecado. Fica nessa vida tua de pecado aí. A gente pode pecar, mas não fica na prática do pecado. Pecar é uma coisa. Eu peco, o João peca, todos vocês, Cida peca. Agora, na prática do pecado, a mesma coisa acontecendo todos os dias. Não, está errado. Como que é isso? O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí, querido, eu faço a pergunta para a pessoa. Você quer hoje aceitar Jesus Cristo como Salvador? A pessoa chega para mim e fala assim, eu quero, pastor. Vamos orar aqui agora. Ou então ela fala assim, como, pastor? Vamos fazer uma oração, repita essa oração comigo. 4. Use uma linguagem simples. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9:22 e 23. 1 minuto e 22 para terminar a coisa, mais 5 minutos. Estamos no horário. Use uma linguagem simples, não complique o evangelho.
para com os fracos, me tornei fraco a fim de ganhar os fracos. Pega a palavra fraco aí que eu tenho uma coisa para contar para você. Tornei-me com tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante deles. Tem gente que vai escandalizar comigo agora. Mas eu não estou nem aí. Você pegou aqui fraco para ser fraco? Pegou essa palavra? Me tornei fraco para ganhar o fraco. Uma vez, João, eu estava numa festa. Saímos da igreja, foi eu, André e Tiffany para a festa. Uma festa de um brasileiro que eu estava querendo ganhar ele para Jesus. Eu vivia atrás desse menino. O apelido dele era Potão, o Júnior. Potão. Ele era um potão. E aí, lá, a Andréia está conversando com as mulheres lá, também só gente do mundo, não tinha ninguém de igreja, só nós. Aí eu sentado na roda, assim, uns 18 homens. Aí começou uma gincana entre eles. Eu sentado lá na roda. Um cara malicioso chegou e falou assim, vamos pegar o pastor agora. Vamos ver quem que vira aqui de uma vez um copo. Querido, eu quero dizer para você, eu já bebi muita cerveja. Já virei vários copos. Encheu o copo, foi passando um, no outro. Chegou na minha vez. Todo mundo parou, a festa parou. Todo mundo olhando para mim. E agora, o que o pastor vai fazer? Peguei o copo, virei. O som que era escutado era assim, o quê? Que isso? O pastor bebeu, não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, a Bíblia não proíbe bebida não, você me desculpe, mas você está errado, você está julgando, você está fazendo o papel de Satanás aqui. Essa armadilha que vocês prepararam para mim, comigo não funciona, filho. Não funciona. Aí sabe o que eu fiz? O Potão chegou para mim e falou assim, Ribamar, eu quero esse Cristo que você prega. Na outra semana eu estava dando estudo bíblico para ele, esposa e 2 filhos. 2 meses depois estavam os 4 descendo as águas do batismo. Faz de fraco para ganhar um fraco. Você sabe como no princípio era essa igreja? E como muitos vieram para cá? Todo final de ano nós temos a nossa coisa de ano. Nunca era feito na igreja, era feito num salão, que eu alugava um salão. E aí quando dava meia-noite, começava a tocar a música, né? É 1, é 2, é 3 e tal. Aí começava a tocar uma música do mundo, mas não era música com palavrão. Eu selecionava as músicas. Certo? Não era, eu vou beber, não tinha nada disso. Até cair, não tinha nada disso. Certo? Era música comum. Aí, começava a dança, eu dava assim uma meia hora para as pessoas dançarem. Aí no outro ano, mesma coisa. Você pode escandalizar comigo. Mas a colheita, através daquela virada, era muito grande durante o ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 4º ano, as pessoas estranharam. Isso eu fiz propositalmente, eu sabia o que eu estava fazendo. Não era uma coisa que eu falei, eu vou usar uma isca aqui. NAC sabe disso. Deraldo sabe disso. Muitas pessoas me criticavam de fora e de dentro. Mas eu tenho uma corta larga, eu sei o que eu estou fazendo. Uma vez, querido, eu quero dizer para você, me lembra essa que eu estou contando? Certo? Eu peguei e botei os adolescentes da nossa igreja dentro da casa de uma mulher que tinha uma casa muito grande e falei para os pais, falei assim, eu vou fazer uma dança para os nossos adolescentes, a dança do chapéu. Que isso, pastor? Que é isso? O senhor ficou doido? O senhor vai perder os nossos filhos. Aí tinha um diácono chamado Luiz Ananias. Ele tinha 2 filhos. Ele não foi. Eu expliquei para os pais. Os seus filhos estão dançando na escola. Os seus filhos estão frequentando dança na escola. Eles vão dançar debaixo do meu nariz. Eu vou olhar eles dançarem. Eu vou brincar com eles. Pronto. Passaram 3 festas que teve, eu não fiz mais. Os meninos também não me pediam mais. Porque já estavam todos convertidos, batizados, louvado seja o nome do Senhor, e todos eles estão aí.
fraco para ganhar um fraco. Aí eu estava contando a história de quem? Do Ano Novo. 4º ano, mudei a festa do Ano Novo, João, para a igreja. Jantar na igreja. Aí o pessoal, tem um pessoal que é da carne. E aí, pastor, hoje vai ter o forrozinho para a gente dançar? Eu falei assim, hoje não. Hoje é culto ao Senhor. Não, se eu soubesse disso, eu tinha embora. Pode ir embora. Aí é a autenticidade do pastor. Pode ir embora. Quer ir embora, pode ir embora. Se é mundano, vai embora. Hoje aqui é para o Senhor. Outro ano, mesma coisa. E aí, pastor, vai ter a festa? Não, agora é só festa para o Senhor. Só festa para o Senhor. E a colheita que foi feita em 4 anos, cresceu a igreja quase que 50%. E aí tinha uma mulher, que ela chegou, Sandra Nogueira, ela um dia deu um testemunho aqui. Eu vim para a igreja porque, certo, tinha uma festa no Ano Novo. E eu me converti depois que eu vim para a igreja, que eu vi que era uma igreja liberal. Eu falei, eu vou para essa igreja. Mas depois o pastor mudou o jeito dele e eu não senti mais vontade de dançar. Isso era um testemunho que foi dado, porque veio pessoas querendo, certo, falar de mim anos depois. Você não conhece o pastor Ibamar? O pastor Ibamar, no final do ano, ele fazia um forrozinho aí pro pessoal. Mas só dançava eu e André, só dançava se fosse os dois, não tinha esse negócio de pegar outra mulher, não. Era a mulher do cara, não tinha esse negócio. Só podia dançar o casado. E era uma brincadeira muito assim, light. Não era coisa de outro mundo, festa do mundo, não. Era festa dentro de uma igreja, tranquilo. Por que nós fizemos as festas que não são juninas, são festas da roça? Eu faço até hoje, festa da roça. Igrejas no Brasil todas fazem. Por quê, querido? Para ganhar gente para Jesus. Por que eu peço os pastores para estarem nessa festa da roça? Para ganhar gente para Jesus. Ser fraco para ganhar um fraco. Mas sabe o que acontece? Você se acha a pessoa, você se acha a pena da pomba do Holy Spirit. Você se acha o cara, a mulher que não peca. Cria vergonha na sua cara que todos vocês e eu temos um tetinho de vidro e que não pode pegar uma pedrinha, não. Deixa eu revelar o seu passado aqui. Fala para mim, pastor, pode revelar o meu passado. Vem com essa conversa fiada pro meu lado com santidade. Fica de olho quem tem muito santinho, viu? Fica de olho quem é muito santarrão. Quando a pessoa, eu sou pastor já há muitos anos nessa igreja, vem com muita santidade para mim, minha esposa está ali e ela sabe que eu falo para ela, eu estou de olho nesse aí. Não venha esbanjar a santidade comigo, não, porque não é assim, não. Não toca comigo, não. Não toca comigo. Agora também não vem ser depravado comigo, também não toca comigo. O extremo de jeito nenhum. Então, você tem que se tornar fraco para ganhar um fraco. Não dificulte as coisas, passe a salvação de maneira simples. Se é um jovem, fale como um jovem. Se é um empresário, use a linguagem dele. Se é uma pessoa que gosta de embriagar, não o recrimine, não aponte o dedo, não o acuse. Com o tempo ele vai parar de beber até parar e ele vai chegar para você e agradecer, como já aconteceu. Muitos. Eu entro na casa do sujeito, está lá um bar cheio de bebida. Tem pastor que chega na casa e essa coisa do diabo, você tem que jogar isso tudo fora, e não sei o quê, papapá. Nunca faça isso. Eu dava estudo num PG aqui em Concord, a casa não era de crente. E aí o cara, um bar daqueles que há 34 anos atrás, eu falei, nossa, eu queria ter um bar desse. Entrava, ficava do lado do bar. Olhava assim e falei, meu Deus. Era muita tentação. Aí o que aconteceu? Fui indo. Marcos, que é do som lá da igreja, o negãozão bonitão, certo? Ele era de lá. O Pedro era de lá. Tal. Um belo dia, esse homem, de tanto escutar a palavra, ele chega para mim e fala, pastor, o que você acha aí do meu bar? Eu falei, olha, filho, eu vou falar para você. Isso aqui tem travado muita coisa na tua vida, infelizmente. Você quer comprar uma cervejinha? Põe aí dentro da sua geladeira e bebe. Mas
Não põe isso aqui, você vai mostrando para todo mundo. Deixa eu te falar. Aí eu contei 2 histórias de 2 meninos que era da família, que era da igreja, e que o pai não descobriu. Eu falei assim, olha, teu filho está tomando teus uísques e você não está percebendo. Você tem tanto uísque que ele está tomando cada dia um gole de uísque. E se eu falar o nome aqui, muitos de vocês vão conhecer. Passados uns belos dias, ele se torna um adolescente. O pai me liga desesperado. Pastor fulano de tal foi preso. Está aqui em Marincão, no Juvenal. Vai lá eu. Tirei o menino. Cheguei para o meu amigo, membro da igreja. Falei para ele, e aí? Valeu a pena se manter esse bar aí? Eu não te falei para você ir tomar sua cerveja? Toma sua cerveja, cabe, toma, joga fora. Não deixa para sua família. Muitos pais fazem isso e depois pagam preço. Alguns dá sorte. Eu lembro lá de casa, meu pai tomava vinho. Meu pai teve anos desviado da igreja, porque tiraram um pastor que ele amava. Meu pai comprava aquele garrafão de sangue de boi. Domingo, em vez de ir para a igreja, alta classe, alto vinho da Califórnia, sangue de boi, desse tamanho. E meu pai, aquele sangue de boi vinha com a capa que não dava para ver o tanto que estava acabando ou não. E meu pai tomava aquele domingo, ajeitando, limpando o ventilador e botando os ventiladores limpos. Mas ele não sabia que Roberto, que Augusto, que Juninho, que era eu, estava acabando com o vinho dele. Essa história eu passei para o meu pai, passei para os pais e passo para os pais que estão aqui. Passo para os pais que estão aqui. Tira o bar da sua casa. Bebe o que você quer. Quer comprar um uísque? Vai lá e toma umas doses de uísque. Mas não leva o bar para sua casa. Teve um rapaz, há poucos dias aqui, foram para a Flórida. Ele tinha um bar que custava pelo menos uns 10 a 15 mil dólares. Ele, depois de estudar a Bíblia com ele falou, pastor, o que eu faço com o meu bar? Eu falei, você que tem que decidir. Eu vou dar para meus amigos. Não, o que você não presta para você, não dá para ninguém. Eu tenho o vídeo aqui, você pode me perguntar. Está aqui, ó. Pastor, me mostra o vídeo. Eu vou caçar aqui do menino. Eu vou te dar. Ele jogando todo o uísque de 3 mil dólares, o uísque de 2 mil dólares, jogando tudo fora. Louvado seja Deus. Batizei. Eles foram morar na Flórida. Ele e a esposa. E um filhinho. Querido, presta atenção, seja fraco para ganhar o fraco. Não fica aí, certo, colando coisas. Eu estava fazendo meu penúltimo casamento esses dias. É história para você aprender. Desculpa, eu tenho história para contar para você. E estou lá. Aí uma mulher que estava no casamento, mais um homem, tio da pessoa que estava casando, chegou para mim e disse, a mulher fala espanhol, hispana, mas ela pegou e fala um português muito bem. Aí falou, pastor, eu fui no show do Fernandinho. Eu falei, que legal, gostou? Gostei. Só que não tinha bebida para a gente beber. Mas me enganaram direitinho. Falei, como te enganaram? Tinha lá drink. Aí eu cheguei para o rapaz do caixa, eu quero drink, me dá a relação de drink. Não, aqui só tem Coca-Cola, 7-Up e tal. Eu me decepcionei, pastor. Aí eu falei para ela assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. A igreja é um lugar difícil de... né? A gente não tem licença. Poderia falar assim, nós não bebemos. Mas eu disse, a igreja não tem licença. Eu não posso vender bebida na igreja. Uma licença é mais de 200 mil dólares. E ela está pensando da licença, que o pastor tivesse a licença, ele vendia, né? Ela vendia. Aí ela veio e falou assim, mas o senhor toma um vinho? Falei, tomo. Eu bebo vinho, queridos. Em 3 meses eu bebo uma taça de vinho. Quando chega alguma pessoa que me leva um vinho para eu tomar lá em casa. Mas quase que zero. Se eu tomar 3 taças de vinho, não faço apologia à bebida, tira a bebida da tua casa. Tem muita gente que já passou nessa igreja que foi alcoólatra. Alcoólatra, da gente ir para a casa da pessoa e dar banho. Você não sabe a história dessa igreja, a minha história. Marção sabe. Não é, Marção? Tinha um irmão lá que a gente ia lá dar banho nele, que a irmã, né, mancava. Lembra? Lembra, Maria? Lembra da irmã que mancava? A gente não dava banho nele?
A gente não sabe porque ele bebia muito, alcoólatra. Garotos e jovens alcoólatras aqui nessa igreja. Não leva a bebida para tua casa. No final do casamento, esses dois chegaram para mim e falaram assim: pastor, gostei do senhor. Você é autêntico. Não tem firula com o senhor. Eu quero ir nessa igreja. Estou esperando eles. Poderia ligar para eles, falar assim: ei, você mentiu para mim, disse que vinha, mas calma que vai chegar o dia. Eles vão chegar na igreja. E por último, querido, que não demora muito, é só uma ilustração, ouça antes de falar. Tem muita gente que gosta de falar. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus só escutou aquela mulher, ele não fez mais nada, só escutar. Mas você, da igreja, muitos que estão aqui são chatos demais. Quer falar e não deixa a pessoa expressar, não deixa a pessoa falar dela. Não fale no primeiro encontro, não diga nada, deixa a pessoa desabafar, deixa ela falar. Não, porque você tem que aceitar Jesus, porque Jesus é bom, você tem que ir na minha igreja. Minha igreja vem de uma salvação tremenda. Para de falar, escuta o cidadão. É uma das formas que eu mais ganho pessoas para Jesus. Eu escuto, sim, e aí? Sim, tá, legal. Você não vai falar nada, não? Não, você falou tudo, tá bem. Eu morava aqui, na Robin Drive. Lá em casa, muitos casais já moraram. A casa era assim, a gente deixava as pessoas que não tinham lugar para ir. Esse eu posso falar, e Márcio sabe, Deraldo sabe. Ricardo Moscone e Priscila. Eles entraram lá em casa porque eles estavam morando numa garagem. Eu falei: não, vocês não vão morar na garagem, vão lá para casa até vocês melhorarem de vida. Tem um quarto lá que é para receber pessoas. Aí ele chegou, a mulher dele chegou para mim e falou: pastor, o senhor não conhece meu marido. Eu falei: senhor, não tem problema não. Pegou 2 six-pack, 12 pack de cerveja, entrou na minha casa. Pastor, o senhor não se importa não, né? Eu falei: de jeito nenhum. Certo? Você pode trazer a sua cerveja sem nenhum problema. Eu poderia chegar para ele e falar assim: aqui em casa não entra cerveja. Como muitos de vocês falariam. Mas para ser fraco, para ganhar o fraco, eu fiz vista grossa. Ele botou debaixo da cama. Passados os dias, eu sentado, tomando meu café, botando na mesa minha esposa, sempre que eu faço, estudando a Bíblia, lendo minha Bíblia. Ricardo Moscone passava. No outro dia, Ricardo Moscone passava. Lendo a Bíblia, tal, orando, Ricardo Moscone passava. Um dia ele não passou, um dia ele sentou. Ele sentou e perguntou para mim assim: por que o senhor faz isso todas as manhãs? Para que o meu dia seja bom, para que Deus abra a porta para mim, para que o Senhor esteja comigo. E só isso, mais nada. Ele levantou e foi para o quarto. Depois, no outro dia, ele veio, eu estou lendo, ele falou assim: o senhor pode ler o que o senhor está lendo para mim? Nada conhece, Ricardo Moscone e Priscila. Posso. Você quer escutar? Quero escutar. Escutei. Ele falou: o que isso fala? Eu falei: não tem tempo de falar isso hoje, não, mas amanhã eu falo para você. Já marquei com ele, ponto. Aí ele veio. Só sei do seguinte, querido. Passados meses, Ricardo Moscone serviu muito essa igreja. Mora aqui em Corte Madeira. Está numa igreja americana, os filhos. Certo? Mas nós regamos, nós plantamos, nós batizamos. Louvado seja Deus. Se ele está cuidando da fé dele, não sei, mas eu fiz o meu papel. Fazendo de fraco para um fraco. No último dia que eles saíram de casa, que a mulher ficou grávida, eu falei: só infelizmente não posso ter criança aqui dentro de casa. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que escrever meu sermão, e choro de criança não vai dar certo. Com toda a educação. Com toda a educação. Eu vou ajudar vocês a arrumar um quarto, arrumar uma casa. Ajudei eles a arrumar, mudou. No último dia, Ricardo Moscone foi pegar e limpar embaixo da cama dele, estavam os 2 12 packs de cerveja. E aí ele falou assim: pastor, lembra disso aqui? Eu falei: lembro. Você entrou com isso aqui, com a empáfia danada, querendo me desafiar, mas quebrou sua cara. Hoje você é batizado, hoje você está na nossa igreja, hoje você serve o ministério. Eu vou dar isso aqui para alguém. Eu não dei, não. Jogue fora. Que não serve para você, não serve para ninguém. Jogou tudo fora. Já vi essa cena de jogar bebida fora? Foi muitas vezes. Querido, para terminar, vou dar um exemplo de uma pessoa chata. E você pega talvez esse exemplo para você. Eu comecei a estudar no College of Marine aqui. E tinha uma menina que ela era crente chata. Aquela crente que não deixa você falar. Que ela quer exorcizar você nem sabendo quem você é. Ela quer tirar o demônio da sua vida sem saber quem você é. E eu era pastor. Já era pastor na Beara.
E ela veio, se apresentou, falou assim, eu sou a fulana de tal. Eu falei, eu sou o Ribamar, fulano de tal. Ela disse, você é cristão? Eu falei assim, não sou cristão, não. Você conhece a Cristo? Eu falei, não conheço a Cristo, não. Você quer me apresentar esse Cristo seu? Ela falou, eu vou te apresentar. Aí começou. Por que isso? No outro dia, ela vinha, certo? E aí, se converteu, ô depravado? Se converteu, ou você não sei o quê? Certo? Você é doido, menino. Você tem que se converter, tem que tirar esse demônio da sua vida. Aí, no outro terceiro dia, nos outros dias, eu já chegava e passei a noite na balada. Tomei todas. Falando com ela, rindo dela. Mas pensa numa pessoa que escandalizava o evangelho. Aí um belo dia, eu cheguei hoje, eu vou abrir o jogo para ela. O nome dela era Andréia. Não é essa aqui, não. Eu falei, Andréia, nossa, você está com a cara diferente? Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar no pastor Ribamar? No primeiro dia você perguntou o meu nome, mas você nem se ligou. Eu sou o pastor Ribamar. Ela quase caiu para trás. Ela era zaroia. Aí ela ficou com o olho retinho. Aí eu disse para ela assim, você escandaliza o evangelho. Você precisa mudar de estratégia para ganhar as pessoas. Você não ia me ganhar nunca. Eu fiz um teste de laboratório com você para ver se você ia passar. Hoje ela é casada com um pastor aqui na Beari. Em vez em quando a gente encontra, mais para trás a gente encontrava. E aí toda vez que eu encontrava com ela, eu falava assim, e aí, quer me converter? Quer falar de Jesus para mim? Para de falar, André, escuta. E viva o evangelho primeiro. Você me xingou, disse que ia expulsar o demônio da vida de um pastor, você não sabia quem eu era. E não é assim que se ganha ninguém para Jesus. Ela saiu várias vezes cabeça baixa. Poxa, você vai esquecer disso? Não, vou te jogar na cara toda vez que eu encontrar com você. Para aprender. Tanto que aprendeu foi casar com um pastor. Hoje está ganhando vida para Jesus do jeito certo. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Você pensa que essas coisas que eu contei para você, que eu tenho orgulho disso? Não, eu faço de fraco para ganhar um fraco. Poderia ficar a noite toda contando experiência para vocês aqui. Noite toda. Uma vez eu estava no acampamento de crianças, jovens. Um rapaz estava com um cigarro desse eletrônico. Os meninos vieram para mim e falaram assim, eu falei assim, ué, é seu? É do fulano e tal? Então, deixa. Conversei com o rapaz está na igreja. Graças a Deus. Eu não tenho que apontar o dedo. Querido, não aponta o dedo para ninguém. Porque quando você aponta o dedo, tem 3 voltados para você. Não tire o cisco do seu olho, certo? Dos outros, das pessoas. Não tire o cisco do olho das pessoas. Porque Jesus disse que tem uma trave no teu olho e você não está vendo. Não acuse. Não fica aí apontando o dedo. Não faça isso, você não é melhor do que ninguém. Nem eu sou melhor do que ninguém. Nós somos gratos pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia. Esse é o evangelho que eu prego. Olha para Jesus antes de você pregar o evangelho. Olha para Jesus. Veja o que Jesus fez. Veja o que fizeram com Jesus. Só porque ele fazia de fraco também para ganhar o fraco. Vamos ficar de pé.